Nós vamos meditar na Palavra de Deus nesse tempo. E eu quero pensar hoje, querido, num tema, falando ainda um pouco de crescimento, que falei esses dias, mas falei mais no crescimento, relacionado a coisas mais relacionadas para fora, e hoje eu quero falar mais para dentro. O tema da mensagem de hoje é o processo de transformação do caráter. O processo de transformação do caráter. Obviamente, nós estamos falando do caráter cristão, do crente. Sabemos que as pessoas, elas têm caráter, outras não. E nós vamos entender o que é o caráter. Às vezes, pessoas não cristãs, elas têm até um caráter valioso, é alguém de confiança, alguém sincero, alguém fiel em todo o tempo na sua conduta aí no meio secular. Mas enfim, no estudo desta manhã nós vamos falar um pouco sobre o processo de transformação do caráter. E eu quero convidar, querido, nesse estudo bíblico, a você meditar comigo, a ver algumas coisas preciosas, porque se há um processo, obviamente há um tratamento para que esse processo aconteça. Muitas vezes nós estamos no meio desse processo e não estamos entendendo o processo de Deus, e por isso demoramos um pouco mais nesse processo, porque não assimilamos aquilo que Deus está tentando nos ensinar. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós observamos, queridos, esses 3 versículos, nós podemos tirar algumas coisas preciosas para nós. Paulo está falando sobre muitas pessoas que ainda não têm a verdade. Quando nós olhamos o contexto, ele está falando do povo que muitas vezes lia Moisés, a antiga aliança, mas ainda não compreendia que a velha aliança era apenas a sombra daquilo que viria, era apenas um breve preparo realmente para que tudo se consumasse em Cristo Jesus. E ele está dizendo, mas quando alguém se converte, quando há uma conversão a Jesus, um véu é retirado. Obviamente que não de forma literal, as pessoas não estão usando um véu. Lá, em outros textos nós vamos perceber que ele fala desse véu do coração. Há algo espiritual que começa a acontecer. Fica claro para nós então que quando há uma conversão, quando alguém se converte ao Senhor, algo acontece. Converter quer dizer, um significado, quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho, uma direção. Então perceba que algo muda quando alguém se converte. Não apenas na questão da salvação, da vida eterna, mas nós entendemos que espiritualmente alguma verdade se estabelece, algo acontece na vida da pessoa que tem uma conversão. Talvez você pense como eu penso, que em muitas vidas a gente não vê essa mudança. Talvez, quem somos nós para julgar? Mas a pessoa, ela já entendeu o caminho, mas ainda não experimentou uma conversão, uma mudança genuína, algo que transformou ela realmente em algo que ela era, e agora ela já não é mais, ela mudou. Mas na forma de ver as coisas como elas são, algo acontece, algo muda. Há algo espiritual que começa a nos envolver, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos guia agora sobre toda a verdade. Então Deus remove o véu que limita a visão, a partir do momento que cremos no Filho de Deus.
há algo espiritual que abre realmente diante de nós, as verdades começam a ser mais nítidas e começamos a viver de forma diferente. É o momento que ocorre um divisor de águas. As verdades que até então muitas vezes não eram compreendidas passam a ser compreendidas. A teoria começa a deixar um lugar para que a prática seja algo presente. Paulo continua nesse versículo, trazendo de uma forma assim conclusiva a expressão no verso 17. Ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Ele está dizendo: ora, a pessoa ela se converte, o véu é retirado. E ele está dizendo: ora, em outras palavras, é claro, o Espírito do Senhor, o Senhor é o Espírito. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida ao Senhor, ela dá liberdade ao Senhor, que é o Espírito, para agir na vida dela. Então a grande questão do passo que nós entendemos que como cristãos nós já demos, é que a partir daquele momento que há uma entrega, o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade, começa a agir na nossa vida, e ele começa a remover aquilo que atrapalha a nossa visão de compreender as verdades. É justamente isso que ele está dizendo. E por que o Espírito tem liberdade? Porque o Senhor é o Espírito. Se eu me entreguei ao Senhor, o Espírito tem total liberdade. Romanos 8, verso 5 diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive, no caso, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, quem vive segundo a carne é um sinal ainda que não se converteu. Mas quem se converteu anda de acordo com o Espírito, porque ninguém pode caminhar de acordo com o Espírito se não se converter. Então eu posso dizer que a pessoa que já é guiada pelo Espírito Santo é filho de Deus. Pastor, mas você tem certeza disso? Tenho, querido. O próprio livro de Romanos, capítulo 8, vai nos dizer isso. Romanos 8, 14 a 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma pessoa ela não pode ser guiada pelo Espírito se ela não for do Espírito. Porque o Espírito só age com liberdade a partir do momento que há uma conversão e o véu é retirado. E aí no verso 15 de Romanos 8: pois vocês não receberam o Espírito que o escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então note que o processo que nós vamos ver hoje de transformação do caráter passa necessariamente pelo primeiro passo de uma conversão. Passa por essa retirada do véu. Passa porque o Espírito do Senhor, ele tem liberdade para agir nas nossas vidas. E aí sim, agora nós podemos concluir o verso 18 e a partir daí desenvolver um pouco sobre essa transformação. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Algumas versões falam de outra forma, algumas versões diz, de outra forma, mas quer dizer a mesma coisa. Mas todos nós, com a cara descoberta, falando do véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que nós entendemos, querido, é que 2 Coríntios 3,18 ele está dizendo agora, primeiro, e todos nós que nos convertemos, todos nós que agora temos realmente a face descoberta, nós conseguimos contemplar o Senhor, nós conseguimos ver o Senhor, e segundo essa imagem nós somos transformados. É porque eu olho para Cristo, essa imagem da glória de Deus, isso me faz ser como Ele. Então uma pessoa
ela só pode ver a Cristo se ela se converte, porque se ela se converte, ela tem realmente um véu retirado, e ela vai contemplar quem é o Senhor. E aí, diante dessa presença de Deus, essa própria presença da glória nos transforma. Agora que estamos com a face descoberta, vendo a verdade espiritual, nós contemplamos a glória. É nesse momento que acontece essa transformação. E quando olhamos esse texto, fica claro para nós a necessidade de transformação. O texto fica claro, querido, que nós somos transformados, ela acontece. Isso quer dizer que eu não posso ser o mesmo. Eu não posso seguir a minha vida sem uma mudança do caráter de Cristo em mim. Muitas vezes nós crescemos no conhecimento, como eu tenho falado. Nós crescemos muitas vezes, querido, no desenvolvimento cristão. Aprendemos e daqui a pouco estamos ensinando, estamos realizando. Mas nós não podemos deixar de pensar na necessidade de transformação interior, porque essa transformação começa de dentro para fora. Se a transformação começa de fora para dentro, isso é um sinal que eu estou agindo, querido, com uma hipocrisia, porque eu já estou falando de uma forma de que eu não vivo. Eu estou ensinando de algo que ainda não estou vivendo. A transformação começa de dentro. E antes de entrar no processo ainda de transformação, vamos entender melhor o que é o caráter. Caráter procede do grego, esta palavra, charáter, e significa literalmente uma estampa, uma impressão, uma gravação, um sinal, uma marca ou reprodução exata. Então, caráter se refere àquilo que foi gravado em nossa mente e assimilado no comportamento por influência da família, de amigos, de líderes religiosos, da própria sociedade. Então, nós entendemos o seguinte: caráter é tudo aquilo que foi estampado em mim, e é por isso que nós precisamos permitir, nessa transformação de Deus, que o caráter de Deus seja realmente estampado em nós, para que possamos refletir. O caráter, ele passa por um processo de transformação. Se não passasse por ele, nós nunca poderíamos dizer: essa pessoa mudou, Deus tocou, né? Uma pessoa que cometeu todos os seus delitos e era realmente um sem vergonha, digamos assim, nunca poderia se tornar um verdadeiro cristão. Se não acreditássemos na transformação do caráter, nós diríamos que cada pessoa é aquilo que é e acabou. Mas nós cremos que todos nós podemos ainda melhorar dentro da questão do caráter. Caráter é o conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo. Isso define o que a pessoa é. Então vejamos como a transformação do caráter cristão ocorre. Como Deus começa a agir, como Deus começa a sacudir as nossas vidas para que a gente tenha um caráter transformado. Primeiro, começa pela cruz. Todo cristão começa sendo moldado e tratado pela cruz. A cruz é a morte do eu. A cruz é o primeiro instrumento formador do caráter cristão. Jesus disse em Marcos capítulo 8, verso 34: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O processo da transformação começa quando eu entendo quem Deus é, e agora entendo que há uma escolha a ser feita. Eu preciso sim entender, e é interessante que Jesus nos disse, né? Quero que todo mundo venha. Jesus nos disse: é obrigado todo mundo vir. Jesus nos colocou aqui de uma forma, né, de obrigação, mas aqui há uma opção, porque nós precisamos escolher. Jesus disse: se alguém quiser. Havia uma grande multidão e os discípulos estavam ali, e ele disse tanto para os discípulos como para a multidão: se alguém quiser me acompanhar, tem uma condição. Primeiro, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. O negar a si mesmo está dizendo que
que vão ter momentos que nós vamos preferir a Cristo do que a nós. Nós vamos olhar as coisas que Ele quer e não que a gente quer. O Evangelho continua sendo renúncia, não a respeito, querido, digamos assim, da salvação. A salvação é pela graça, mas ainda assim passa por uma decisão nossa de abrir mão das coisas do mundo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aqui não está dizendo que a gente vai ter que sofrer, pegar uma cruz e ser crucificado, mas é dia após dia entender que vai ser uma vida de escolhas entre a vontade de Deus e a vontade do homem. E aí sim Ele está dizendo: pode me seguir. Vivemos numa sociedade, numa geração que não está mais acostumada a abrir mão de alguma coisa por Deus. Às vezes percebemos que não estamos assim diante de uma sociedade que sabe ouvir não se quer. É tanto que é claro para nós que os próprios psicólogos hoje dizem que uma criança ela tem que aprender a ter decepção, ela tem que aprender o não, ela tem que ter as suas frustrações, porque nós evitamos que os nossos filhos passem por momentos, poupamos eles o tempo todo. Eles chegam na idade adulta e começam a viver num mundo que tem decepção, tem não, tem desemprego, tem portas fechadas, e o que acontece? O desespero. E aí vem a depressão, vem o suicídio. O que eu quero dizer, querido, que desde pequeno os nossos filhos têm que aprender a abrir mão das coisas por Deus. Eu já contei aqui na igreja, vou compartilhar hoje aqui um grande exemplo que eu vivi dentro da minha casa. A minha filha, quando tinha 6 anos de idade, ela entendeu o Evangelho numa mensagem e disse: eu quero aceitar Jesus. E ela entregou a sua vida aos 6 anos de idade. A partir daí nós começamos um novo momento na vida dela. E uma das coisas que a gente teve que corrigi-la e falar, ainda era uma criança, tinha 6 anos de idade. Então na escola tinha, por exemplo, as festas juninas da escola. E aí, mas essas são as criancinhas, elas estão dançando, não tem nada daquilo, Eu sempre com o pé atrás, mas acabava cedendo. E aí quando ela fez 6 anos, logo depois chegou, ela se converteu, logo chegou o tempo das festas. Eu falei: filha, você aceitou Jesus, você é a hora de Jesus, nós entendemos alguns princípios relacionados a isso, eu não vou entrar aqui no detalhe. E ela virou e falou assim: eu entendi, pai, mas o senhor errou comigo com 6 anos. Eu falei: mas por quê? Porque o senhor já tinha que ter falado isso comigo desde quando eu era pequenininho e não ter deixado eu participar. E aí eu fui corrigido pela minha filha de 6 anos, porque a gente não queria que ela se sentisse excluída da turminha, a gente não queria que ela se sentisse ali isolada por causa de Jesus, do Evangelho. E tantas vezes nós estamos carregando isso, estamos liberando alguma coisa, não porque todo mundo faz, porque não, que nós precisamos ter uma convicção de que seguir a Jesus é para quem quer, e é necessário negar a si mesmo. Vai ter momento que vai ser doloroso, vai ter momento que a gente vai perceber que todo mundo está contra a gente, mas seguir a Jesus continua sendo uma renúncia, negar a si mesmo, tomar sua cruz e decidir segui-lo. O processo de transformação, ele começa entendendo que eu vou muitas vezes dizer não para a minha própria vontade, que muitas vezes eu vou ficar em prejuízo, seja financeiro, por causa de algo que não é certo diante do nosso trabalho, de circunstâncias que a gente vive, mas a gente vai dizer: eu quero seguir a Jesus e por isso eu vou carregar essa cruz. Nós percebemos quantas pessoas que decidem pagar um preço, porque estão dizendo: eu quero seguir a Jesus, eu quero negar realmente o mundo para seguir, e muitas vezes perdem emprego, porque não querem viver uma coisa errada dentro do seu emprego, muitas vezes abrem mão de relacionamento, muitas vezes passam por momentos difíceis, e talvez você diga: pastor, mas não é bem assim. Quando eu estive no Egito, vendo um pouco do avivamento que estava acontecendo, ouvi muitos testemunhos que marcaram a minha vida. Mulheres, crianças, jovens, homens, cada um com uma história do quanto perderam por aceitar Jesus. Numa nação muçulmana, o Evangelho chegando, muitos maridos expulsaram as suas esposas, muitos
Filhos foram expulsos de casa. Patrões demitiram a muitos porque descobriram que aquelas pessoas ali aceitaram a Cristo. Nós ainda precisamos aprender a renunciar. O que você tem renunciado por Jesus? O que você tem feito por Ele? A transformação do nosso caráter começa quando nós dizemos: Senhor, eu quero seguir-te. Eu vou abrir mão de algo. Eu vou abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor. A segunda coisa, o processo de transformação ele continua em muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Deus deseja que os seus filhos na terra sejam realmente o sal e a luz do mundo. No entanto, em muitas situações, o descuido, a acomodação na vida espiritual tornam a vida do cristão uma vida sem relevância. Querido, quem de nós, seja sincero, você que está aí me ouvindo, quem de nós em algum momento já não se distraiu com as coisas espirituais? Muitas vezes nós estamos realizando um trabalho, realizando um projeto, e aí deixamos de ser o sal e a luz, deixamos a acomodação e temos assim um descuido na vida espiritual e já não estamos sendo relevantes. Então a palavra de Deus nos ensina que a disciplina, ela pode ocorrer, ela pode ser aplicada para que o cristão seja colocado na posição para que for chamado. E isso acontece porque Deus ama os seus filhos. Hebreus 12, versos 6 e 7 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Que nós precisamos entender que as circunstâncias muitas vezes elas começam a acontecer e pode ser em um momento ou outro uma certa ação de Deus para nos chamar a atenção, para a gente voltar ao foco, para a gente ter um caráter transformado, para que a gente possa ver realmente a ação de Deus. E eu lembro que uma circunstância muito difícil que eu passei, eu tinha exatamente 31 anos de idade, isso tem algum tempo, né? E que Deus começou a ministrar no meu coração. Eu falei: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus mostrou em uma situação tão simples, mas que estava só no meu coração, de uma atitude orgulhosa que eu passei. Na época, eu estava para fazer 31 anos, dia 2 de junho, meu aniversário, e eu fiz questão que no dia 1 de junho mudar, né, na época para minha casa, em casa própria. E eu falei: eu vou mudar dia 1 de junho, só para me dizer que com 30 anos de idade eu conquistei a casinha própria. E lá na frente, nas circunstâncias, o que Deus trouxe à tona? Filho, olha uma coisa. E aí, querido, é o momento que a gente permite, diante das circunstâncias, Deus tratar. É onde há o arrependimento, e a gente vê que tantas vezes não foi algo que eu falei com pessoas, não foi algo que eu fiz, mas dentro do meu coração, lá dentro, Deus mostrou uma atitude de orgulho. O propósito da disciplina é nos abençoar, e para que o nosso caráter então seja transformado. Apocalipse 3,19 vai dizer: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus primeiro, querido, começa a falar no nosso coração. Deus está tentando trazer para nós, diante das circunstâncias que muitas vezes nós vivemos, que nós estamos ali fora, né, do caminho, nós estamos distraídos no caminho, que nós estamos sendo descuidados com as coisas espirituais. Então Ele começa a trazer circunstâncias para nos mover, para falar conosco, e aí Ele usa a palavra. A gente vai na igreja, parece que a palavra é para nós. A gente bota uma canção e aquela canção fala daquela situação. É Deus tentando de alguma forma chamar a nossa atenção, falar com cada um de nós. Mas quando não há o conserto, aí Deus nos envia para o terceiro estágio. E esse estágio é o deserto. Quando o nosso coração continua duro, o deserto é o nosso próximo destino. Jonas precisou passar pelo deserto, e o deserto dele foi no ventre de um grande peixe.
O povo de Israel passou pelo deserto 40 anos, porque era um povo murmurador, reclamava de tudo, nunca satisfeito, um povo incrédulo, não acreditava no agir de Deus, e por causa disso, caminhou 40 anos no deserto. Deserto, querido, é um lugar sem vida, sem visão, só temos a miragem no deserto, é um lugar sem água. Deserto é provação, mas é um lugar de quebrantamento, é um lugar de passagem, mas nós precisamos, querido, sair do deserto melhor do que entramos. Tem gente que tem coração duro. Eu sei que não existe isso na nossa igreja, graças a Deus por isso. Todo mundo tem um coração mole. Mas, querido, permita-se ser tratado pelo Senhor. Por que isso é necessário? Por que o tratamento de Deus é importante? Porque possuímos áreas escondidas em nossas vidas que precisam ser reveladas. Deus precisa trazer à tona o que nos impede de viver uma vida de abundância. E isso é o tratamento de Deus. É quando Deus vai movendo na nossa vida e Ele vai mostrando para cada um de nós. É como nós, que somos pais, nós observamos umas atitudes dos filhos e não apenas queremos dizer que está errado, mas que precisamos mostrar a eles o porquê eles estão errados. Então, não seja uma pessoa de coração duro. Permita ser tratado. É muito importante dar atenção ao que Deus está falando através da sua palavra e permitir que o Espírito Santo produza em nós essa transformação. Provérbios 29:1 vai dizer: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Nós temos na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas com coração duro, pessoas que não se quebrantaram no momento da dificuldade. Em 2 Crônicas, capítulo 26, nós temos um grande exemplo do rei Uzias. Se você, querido, não conhece a história do rei Uzias, eu vou lhe contar que ele, em termos de exército, foi maior do que Davi. Em termos de poderio, de poder, de grandeza, ele foi maior do que Davi. Obviamente, não em fama, não em termos de buscar a Deus, de amar a Deus, mas quando nós olhamos, ele se tornou grande, ele se tornou poderoso. E um pouco daquilo que nos diz a palavra de Deus no verso 26 diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no lugar do altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Ele não tinha essa liberação como rei, só um sacerdote poderia fazer isso. E aí o sacerdote Azarias e mais 80 com coragem foram falar ao rei que ele estava errado. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Querido, naquele momento que ele foi repreendido, algo que estava já claro para ele, na palavra, ele não se quebrantou, um coração duro. A Bíblia diz que ele irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes que trouxeram uma palavra verdadeira e fiel para ele. O resultado? Diz o texto: na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Um rei poderosíssimo, um rei que tinha tudo, mas um rei que não se quebrantou, um coração duro, que não aceitou a palavra de Deus naquele momento, quis realizar algo que não era para realizar, e ali Deus agiu. O resultado, tudo que ele nunca se curou, nós sabemos disso, e morreu de lepra. O caráter então é formado
através de um aprendizado. Ao longo do tempo, o nosso caráter vai sendo trabalhado. Ao longo do tempo, Deus vai usando as circunstâncias, Deus vai agindo, mas nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Quando vemos o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a transformação do cristão, seja em Romanos, em Éfeso, em outros textos. Mas eu quero ler aqui Romanos capítulo 6, a partir do verso 4. E quero que você preste atenção e depois vamos ver um pouquinho aquilo que o texto está dizendo. Portanto, fomos sepultados com Ele, Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, está dizendo aqui da nossa velha natureza, de como nós vivíamos, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E aí, me chama a atenção. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto nos apresenta algumas coisas. Primeiro, o velho homem já morreu, mas de vez em quando ele quer ressuscitar. O velho homem é a nossa natureza pecaminosa, que ela morreu em Cristo Jesus através do batismo. Nós, um ato simbólico, estamos dizendo, nós estamos morrendo. O velho homem morreu, a nossa natureza pecaminosa, agora nós não somos mais escravos do pecado. Isso não quer dizer, querido, que nós não pecamos. Muitas vezes nós pecamos. João vai dizer: meus filhinhos, não pequeis, né? Se pecais, há um advogado do céu, né? Há perdão para nós. Mas nós estamos falando da prática do pecado, de viver em pecado. A nossa natureza pecadora, ela morreu com o velho homem. Isso quer dizer que nós podemos então viver uma nova vida em Cristo Jesus. Esse momento que houve de transformação precisa gerar em nós essa mudança. Fomos crucificados com Cristo para que não sejamos mais então escravos. E aí o texto vai dizer: não permitam que o pecado domine vocês. Nós precisamos, querido, a cada dia vencer. E podemos, porque Cristo fez isso por nós. Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 17, vai nos dizer: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo está dizendo: não vivam como os ímpios, não vivam mais iguais, inutilmente, seus pensamentos inúteis. Ele continua dizendo: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revertir-se do novo homem, criado
para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. E aí ele vem concluindo: como viver? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos como membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livres de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Querido, nesse texto, já poderíamos ficar aqui muitas horas discorrendo e falando, mas Paulo nos chama a atenção que nós tínhamos uma antiga maneira de viver. O crente, ele tem que olhar e ver: eu vivi assim, mas agora em Cristo eu vivo assim. E ele vai falando: quem roubava, quem furtava, não furte mais, quem mente, não mente mais. Nenhuma palavra torpe. Querido, o crente não fala palavrão. Crente, ele tem uma palavra de edificação, ele demonstra realmente aquilo que está dentro. Como nós precisamos deixar de lado, ele está dizendo: livres, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade. Querido, o processo de transformação do caráter já começou em nossas vidas. Mas a partir do momento que a gente vê essas características que Paulo coloca, a gente pode ver o quanto nós estamos caminhando nesse processo, o quanto nós temos permitido Deus tratar, o quanto nós estamos ligados em Deus, porque Deus, como Pai, tem o melhor e corrige os seus filhos, independente das circunstâncias, independente de quem está do lado, de fora da sua vida. Nós temos um chamado a corresponder com Deus. Eu gosto muito de usar uma ilustração que fala um pouco sobre a forma de lidar, que independe das circunstâncias. Certa vez, um homem foi na padaria, pediu lá ao padeiro, ele deu um bom dia. Bom dia! A pessoa falou: por favor, querido, eu quero aqui 3 pães. Vamos aí. De forma totalmente grosseira. No outro dia ele voltou: bom dia! O cara: por favor, 3 pães. E aí no 4º dia, sempre ali, tem os observadores, a pessoa chegou para ele: querido, o cara é mal-humorado, grosseiro, ele chega sempre da mesma forma aí, te tratando, você chega: bom dia, obrigado, agradece, ele nem te responde, por que você fica assim o tempo todo com ele? Olha, eu sou assim, e eu não vou mudar a minha forma certa de ser pelo erro, pelo comportamento, pelas circunstâncias dos outros. E o que eu quero dizer com isso? Independente se as pessoas que estão ao nosso lado não correspondem com aquilo que a gente espera, você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Se as pessoas elas não entendem, elas não compreendem, elas não conseguem enxergar e dificilmente vão acompanhar você, faça a sua parte. O texto de Paulo vai dizer: não entristeça o Espírito Santo, não entristeça. Ele está, querido, em nós, Ele está na sua vida, e nós precisamos corresponder a cada dia. Então nós precisamos nos despir desse velho homem, nós precisamos permitir: Deus, me trata. Nós precisamos olhar: será que eu tenho amargura hoje contra alguém? Guarda a amargura. Eu tenho uma indignação, uma ira, eu tenho aqui algo que eu estou guardando dentro de mim, estou doido para explodir, eu tenho que pegar alguém. Certa vez eu fui visitar um irmão de outra cidade, e ele virou e falou assim: pastor, eu sou um leão aqui dentro, eu estou pronto para explodir. Eu falei: meu irmão, quem está aí dentro? Quem está aí? Porque muitas vezes a gente está assim, não percebe que Deus está dizendo que a gente tem que deixar tudo isso passar. E o último texto para nós orarmos: vocês estavam mortos, Efésios 2, 1-5, mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu separei esse último texto justamente para mostrar mais uma vez a cada um de nós. O texto começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões. Anteriormente todos nós vivíamos assim, como os outros éramos por natureza. O tempo todo Paulo está dizendo: vocês eram de uma forma, agora vocês são de outra. Povo de Deus, nós estamos aqui para compreender que precisamos a cada dia ser melhores cristãos. A cada dia precisamos negar a nós mesmos, seguir a nossa cruz e seguir o Mestre. A cada dia nós precisamos entender esse processo de transformação e estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu estou sendo transformado de acordo com aquilo que eu tenho visto. De glória em glória eu tenho contemplado o Senhor. E aí eu leio o primeiro texto que lemos. Quando alguém se converte, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face agora descoberta, compreendendo a glória de Deus, nós contemplamos o Senhor, a glória do Senhor, segundo a imagem, e somos transformados de glória em glória. Há uma transformação para nós cristãos. Deus está agindo. Deus está usando, querido, esse momento, com certeza, para chamar a nossa atenção e dizer: filho, eu te amo tanto, eu quero te usar tanto, eu tenho algo precioso para a sua casa, para a sua família, eu tenho algo para realizar na sua vida, eu tenho um grande propósito, mas você precisa deixar que eu trate, porque um dia o véu, querido, já foi retirado, o véu foi embora. Ora, é o Espírito que tem liberdade, mas nós precisamos corresponder. Então carregue a sua cruz. Ora, deixe agora Deus transformar diante das circunstâncias. Talvez você diga: pastor, eu estou no deserto. Eu estou no deserto, eu estou no deserto. Não era isso que eu esperava na minha vida. Eu estou vivendo um momento de luta, um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de paralisia na minha vida. Independente aqui do coronavírus, a minha vida já estava no deserto. Querido, o deserto para nós é o fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, só tem um lugar para a gente olhar, e é para cima. É o lugar de olhar para Deus, é o lugar de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É o que essa nação está fazendo hoje, vivendo um cenário difícil, não tanto talvez pelo coronavírus, mas por causa da situação. Nós temos visto que a economia pode entrar em colapso, e não somos, querido, do primeiro mundo. Não temos uma força como muitos países europeus ou próprios Estados Unidos. O que será de nós? O Brasil hoje, nesse tempo de jejum e oração, ele está olhando para cima e dizendo: Senhor, sara a nossa nação. Mas para Deus começar a sarar a nossa nação, Ele precisa sarar a sua família, Ele precisa sarar cada um de nós. Ele precisa ver realmente corações quebrantados, não apenas rasgando vestes, mas rasgando o coração. Nós precisamos pedir: Senhor, transforma, toca-me, renova-me. Nós queremos sair desse deserto de forma diferente. Melhores cristãos, homens e mulheres que contemplam a glória e são transformados à imagem do Filho.